Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas espalhados nos quatro cantos do nosso país, do Iapoque ao Chuí, né? Você que nos assiste, que nos dá audiência, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Vascaíno desde sempre. Logo de cara eu quero agradecer a cada um dos comentários do nosso vídeo, né? Dessa manhã de quinta-feira, né? Muito obrigado pela audiência de vocês, seus comentários. Eu li todos, tá? Tamo junto, meus amigos. Obrigado pelas vossas opiniões. Agora eu vou pedir um favor para você aí, tá? É um favor, pô, suave, hein? Eu sei que é chato, às vezes tem anúncio repetitivo, anúncio que você não gosta, não concorda. Eu também não tenho muito controle sobre isso. Infelizmente a plataforma está dando um erro. Toda vez que eu tento trocar alguns anúncios, eu não estou conseguindo trocar, tá? Mas olha só, dá uma força aqui para mim. Sempre que aparecer o anúncio, deixa o anúncio correr, porque nos ajuda a gerar receita. Dá um incentivo muito grande aqui para o nosso canal. Por exemplo, eu estou sem microfone, precisando comprar um microfone novo aqui para o canal, para a gente conseguir gravar um áudio com mais qualidade. Álvaro, mas eu não tenho paciência. Pô, aproveita para ir ao banheiro. Aproveita para ir na geladeira pegar aquele lanchinho esperto, fazer aquele assalto na geladeira. Aproveita para espreguiçar o corpo, sabe como é? Ou então assiste o conteúdo do anúncio, porque nos ajuda bastante. Dito isso, logo de cara agora, direto e reto, ao que nos interessa. A gente vai falar do nosso basquetebol. O Vasco que entrou em quadra agora há pouco aí pelo Novo Basquete o Brasil fora de casa. Vamos falar também sobre a primeira reunião, tá, em relação à reforma de São Januário ali pelo conselho que foi definido para acompanhar o andamento das obras, dos trâmites legais, até mesmo antes do início já das obras do nosso estádio. Vamos falar também sobre Manuel Capasso, eu tenho atualização para vocês. Vamos falar sobre o nosso setor de ataque, muito carente. O Vasco ainda busca no mercado, nomes, né, começam a surgir novamente, outros começam a sair de cena. A gente vai falar também, é claro, né, sobre a fala que o Fábio Carilli proferiu em relação ao Pedrinho e o Marcelo Santana, passando um pano tremendo na cabeça do seu gerente e do seu patrão, né? O Carilli ali, né, deu aquela puxada mesmo ali de ego ali para os seus patrões, né? Falou que estão trabalhando muito. A gente vai falar sobre a situação e também vamos falar sobre a próxima rodada do Campeonato Carioca. Então, vamos embora, vem comigo que está começando mais um Expresso News aqui no canal Vascaíno desde sempre. Bom, meus amigos, então é isso aí, vamos dar início ao nosso conteúdo. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe e ative também o sininho das notificações, meus amigos. Agora então, direto e reto ao que nos interessa. Meus amigos, se tratando aqui de mais uma rodada do Novo Basquete Brasil, o NBB. A bola subiu para União Corinthians e Vasco da Gama agora, né, no fim da noite dessa quinta-feira, lá em São Paulo, e não deu Vascão, não deu Bacalhau. O que deu foi União Corinthians e mais uma derrota vexatória do nosso gigante da colina, tá, meus amigos? Isso mesmo, para ser bem sincero para vocês aí, mais uma derrota, União Corinthians 84, Vasco da R10 Skol, Vasco da Gama 71. Né? O Vasco foi eliminado de forma vexatória diante do Urubu no Maracanãzinho da Copa Super 8. O Vasco que perdeu na última rodada e perdeu agora, de novo. Então, assim, para ser bem sincero para vocês, esse time da temporada 24-25 está me saindo um belo de um saco de pancadas. Tá? Se esse time chegar nos playoffs, já vou passar a visão para vocês aqui, rapaziada. Comigo o papo é reto. Não perca seu tempo, tá? Sua energia, seu dinheiro, esse calor enorme que está fazendo na capital fluminense, no Rio de Janeiro aí,
para ir assistir Vasco nos playoffs do Super 8, não. Super 8, não, perdão, do Novo Basquete Brasil. É só para passar raiva, tá? E para ludibriar o torcedor. Porque aí chega lá, passa de uma fase, na hora do pega vai capar, é peia, né? O Vasco tá desse jeito esse ano. Ganha um jogo, perde 2, 3. Ganha um, perde 2, 3. Só não briga para rebaixamento nem nada dessa situação, porque, assim, tem outros times bem piores, sabe? Mas, assim, uma temporada muito, muito ruim do Vasco. Para começar, que o Vasco foi muito, muito mal na janela de transferências do basquetebol. Perdemos o Eugênio, baita jogador. E chegou jogadores aí que, poxa, nada a ver, não estão jogando bola. Os caras, ó, e erram toda hora. Não dá, não dá, não dá, não dá. Eu, particularmente, torço, sou vascão. A gente acompanha, traz a informação para vocês. Mas não consigo mais depositar minha energia para assistir jogo desse time de basquete aí que só vem decepcionando. Tô ficando até com dó do Léo Figueiró, né? Ainda rimou. Porque o nosso treinador, ele consegue aí, apesar de todos os apesares, extrair água de pedra, mas tá difícil. Tá muito difícil aí, mais uma derrota do nosso R10 Skol Vasco da Gama no Novo Basquete Brasil da temporada 24-25. Agora, mudando de assunto, eu quero falar com vocês aqui sobre a primeira reunião realizada pelo conselho, né, nomeado ali para acompanhar as obras do novo São Januário. Então eu quero colocar para você acompanhar, já logo de bate-pronto, assim, ó, papum, né, a fala do Guilherme Scheldler, tá? Ele falou sobre essa reunião, sobre os próximos passos, né? Vai haver outra reunião na próxima semana, para já ir colocando os pingos nos is, em relação ali à venda do potencial construtivo. E já logo na sequência, coladinho, já vou colocar para vocês acompanharem também a fala do vice-presidente geral do Vasco da Gama, o Dr. Renato Brito, né? Ele também falou sobre essa situação, a importância de como está andando esse processo para dar início às obras do nosso novo São Januário. Então acompanhe, meus amigos, que eu já volto. Hoje foi a primeira reunião que a gente fez de novo da equipe do time da Prefeitura com o time do Vasco para dar sequência no estádio do Vasco da Gama. A gente avançou bem aqui nos prazos, já olhamos o primeiro projeto base do estádio e do entorno também, e a gente vai marcar agora, no final desse mês ainda, uma reunião já um pouco mais avançada, onde o Vasco vai trazer sempre atualizações de como andam as negociações do Vasco da venda do potencial construtivo e a Prefeitura, ao mesmo tempo, mostrando aqui como é que estão os avanços dos projetos que são encaminhados à Prefeitura. E a gente vai fazer também, como foi publicado na lei, uma reunião do Conselho Consultivo, que é importante a gente poder são vereadores que participam, são pessoas da Associação de Moradores, da Associação Comercial, para que essas pessoas também possam andar com a gente na mesma página, para a gente estar sempre atualizado em todas as informações. Então, acompanhem com a gente que a gente vai atualizando vocês. Boa tarde, torcida vascaína. Aqui Renato Brito Neto. A gente acabou de terminar a primeira reunião da Prefeitura, a primeira reunião técnica, né, com o nosso time técnico do Vasco, o time técnico da Prefeitura. A gente apresentou o projeto do Estádio São Januário para a Prefeitura fazer os primeiros comentários. Foi um sucesso, a Prefeitura ficou bastante bem impressionada com o projeto. Os próximos passos agora são a apresentação das plantas para começar os projetos de legalização internos na Prefeitura. A gente falou um pouquinho também de transferência do potencial construtivo, também já está super em trâmite. A gente acredita que ali entre fevereiro e março esse processo de transferência, que não é a venda ainda, né, mas de transferência seja finalizado, é um passo bastante importante para concretizar de fato a venda. E a gente combinou aqui nos próximos passos, né? Além da apresentação dos projetos, faremos 2 reuniões no fim do mês. Uma reunião que seria uma segunda rodada do que aconteceu hoje e a primeira reunião do Conselho Consultivo, que tem membros da Câmara de Vereadores, membros da Prefeitura, membros do Vasco, membros da Associação Comercial, membros da Associação de Moradores, que também vão analisar de forma técnica e criteriosa o nosso projeto. Mas enfim, acho que hoje foi mais um passo aí nessa nossa caminhada de ter a nossa tão sonhada reforma. Obrigado, um abraço. Show de bola, né? Vocês já acompanharam, então assim, pelo que eu entendi, pelo que a gente acompanha, a gente percebe, tá andando, os caras estão fazendo o papel deles ali, né? Os nomeados, a diretoria do Vasco,
Prefeitura do Rio, coisa e tal, Vasco ali caminhando para buscar mais um investidor para comprar outra parcela, seria uma parcela importante do potencial construtivo, essa fatia, né, ele que foi fracionado, vamos dizer assim. A obra vai sair. Tá? A questão toda que o torcedor do Vasco já não aguenta mais é a lacração na rede social, né, e a falta de transparência do Pedrinho, né, porque o Pedrinho ele pouco vem a público, quando vem a público ele fala uma coisa que não acontece, depois acaba voltando atrás, o negócio fica enrolado. Então o próprio Pedrinho acaba colocando o sarrafo lá em cima para ele mesmo. Automaticamente nos dá, a mim e a você, torcedor e torcedora do Vasco, a margem para a gente começar a pensar um monte de coisas, como por exemplo, será que vai sair esse ano? Será que não vai? Será que tem gente comprando potencial construtivo? Será que não tem nada? É cavadinha? É para enrolar o torcedor? Não é. Porque, por exemplo, o Pedrinho, lá na sua campanha, veio a público ao lado do seu Lamar, que é o marido da dona Leila Pereira, os donos da Crefisa, multimilionários, aquela coisa toda, donos da FAM também, de outras empresas muito bem sucedidas aqui no mercado nacional. E o Lamáquia falou que se o Pedrinho ganhasse como presidente, a Crefisa tinha interesse em adquirir o name rights de São Januário. Essa parceria, antes de começar, já terminou, o Pedrinho não toca no assunto, não explica para o torcedor o que aconteceu, não quer falar sobre isso, ficou chateado, ficou dodói, não sei o que aconteceu. Não sei se o senhor Lamáquia pulou, abandonou o barco antes mesmo do barco zarpar, não sei se era tudo conversa fiada só para ajudar o Pedrinho a ganhar as eleições, não sei se o Pedrinho também falou demais antes da hora e depois acabou queimando o cartucho, mas uma coisa a gente sabe, muita coisa vem sendo prometida e não vem sendo cumprida. Né? O Pedrinho prometeu que iria abrir o contrato da 777 e não abriu. E morreu o assunto e o torcedor, infelizmente, esqueceu dessa parada aí. Não todo mundo, mas boa parte da torcida esquece. Só lembra do campo e bola. Né? A questão da Crefisa, o assunto morreu. Aí o Pedrinho vai lá e promete. Não, porque em janeiro as obras vão começar. O que aconteceu? Um montão de gente aí, né, em pânico. Eu até eu me emocionei. Gente, eu chorei aqui no canal. Quem me acompanha sabe. No ano passado, falando de São Januário, que ia fechar em dezembro. Ah, é uma história linda, é uma pena, mas é bom também porque a gente vai ter um novo estádio. É verdade, estou lacrando, não é verdade. Eu chorei aqui porque eu acreditei que em janeiro já era, né? Quem foi, foi, quem não foi, né? Agora só quando construir o novo, né? Pois bem, já estamos em fevereiro, o Vasco jogando, marcando jogo, jogando, marcando jogo para São Januário, e agora já não tem mais previsão para o início das obras. Porque o Pedrinho falou, lacrou na mídia, não, as obras vão começar em meados de janeiro para o início de fevereiro, porque a gente já tem os investidores, está tudo certo. Simplesmente do dia para a noite o investidor desistiu, pulou fora e não quis mais comprar uma fatia gorda do potencial construtivo de São Januário. Assim sendo, o Vasco não teve esse dinheiro para dar o início nas obras. Ou seja, decepcionou a torcida. Aí o Pedrinho veio a público, falou que simplesmente o investidor desistiu, que o Pedrinho aprendeu com os erros. Palavras dele. Ele falou que aprendeu com os erros, que não deveria ter prometido antes de acontecer e coisa e tal. Pedrinho, olha só. Rapaz, eu vou falar para você, eu aprendi com um grande mentor espiritual que eu tenho, meu querido pastor Paulo. Ele me ensinou que é o seguinte, aquilo que ninguém sabe, ninguém estraga, né? E é verdade. Pedrinho, se tinha realmente alguma coisa, boquinha de siri, pô. A gente está vendo o Vasco passar vergonha na janela aí por conta disso também em relação ao jogador. Daqui a pouco a gente vai falar desse assunto também. E se não tinha, seu Pedrinho, você está em débito com a torcida. Agora uma coisa, o torcedor perdeu a paciência. O torcedor está vendo, a prefeitura está cumprindo as etapas, os trâmites estão acontecendo, a diretoria do Vasco, reunião aqui, reunião ali, para venda de potencial construtivo, a lei homologada, projeto de lei, tudo acontecendo. A torcida está vendo esses passos andando. O que a torcida não está vendo é a promessa do presidente. É esse o grande problema. Vamos torcer para que saia do papel o quanto antes, né? Para que a gente tenha aí a nossa tão sonhada reforma do nosso São Januário. Agora, só um parêntese aqui, falando de São Januário. No Mané Garrincha, né, foram mais de 25 mil, se eu não me engano, ou 27 mil torcedores, né, para Vasco e Fluminense.
venderam um valor de um tanto de ingresso antes, chegou no dia do jogo, tinham mais torcedores porque venderam mais ainda, né? Então, bacana, superou as expectativas. Aonde eu estou querendo chegar com isso? Estou querendo chegar que em São Januário é diferente, né? São Januário vende 19 mil ingressos, chega no dia do jogo, tem 16 mil pessoas dentro do estádio. Aí o Pedrinho, no ano passado, falou que abriu uma investigação ali junto com a Polícia Civil, que registrou queixa na delegacia do Rio e não sei o que lá, daquela denúncia, né, do esquema de ingresso super faturado para a semifinal da Copa do Brasil contra o Galo Mineiro. Vocês se lembram? Eu lembro. Aí eu pergunto para você, alguém toca nesse assunto? Então, em fevereiro de 2025, alguém falou sobre isso? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. E daqui a pouco vai acontecer de novo. Vão vender aí 18, 19, 20 mil ingressos. E vai chegar na hora, vão ter 16, 17 mil torcedores de São Januário. Para onde vai esse restante de ingressos? É só em São Januário que acontece isso. Porque no Maracanã, se colocar Vasco e Flamengo para jogar lá, que vai ter daqui uns dias pelo Campeonato Carioca, se colocar 60 mil ingressos, vão vender lá 48 mil antecipado, vai chegar no dia do jogo, vai ter 52 mil pessoas lá dentro. É só em São Januário que você vende 20 mil e chega no dia do jogo tem 16, 17. Vamos ficar ligados nisso, torcedor? Vamos refletir nisso aí. São várias situações que a diretoria do Vasco vem deixando a desejar em relação ao São Januário. Tá, agora mudando de assunto, eu quero falar com vocês aqui sobre Manuel Capasso. Isso mesmo, Manuel Capasso, tá? Tá regularizado, tudo ok no BID, no BIRA, na FED, na coisa toda, tudo certo, tudo certo, como você fala em italiano, tudo ok para Manuel Capasso vestir a camisa do Vasco na temporada. Há rumores de que o Talleres da Argentina teria interesse na contratação do Capasso. Eu não acredito em mais niente que se parla, que se fala, em mais nada que se fala, porque é muita mentira.com.br. Tá? Muita lacração com L maiúsculo, tá? E muita fofoquinha dos gogós de ouro que a gente vê por aí nas redes sociais. Eu percebo que existe um movimento muito grande de alguns veículos que estão fazendo de tudo para tirar o Capasso do Vasco. Não sei se é a pedido da diretoria do Vasco para enxugar a folha salarial, ficam fazendo cavadinhas, sabe como é? Não sei se é um movimento desse. E também não sei se é verdade que realmente ele pode sair. Mas uma coisa eu sei. O Vasco não está com o elenco fechado. A nossa zaga não é unanimidade. João Vitor está muito longe de valer 40 milhões de reais. Lucas Oliveira já faz o segundo jogo dele consecutivo, ó, tremendo na base, muito inseguro, querendo inventar moda na saída de bola o tempo todo. Sabe como é? E a gente vê aí os caras querendo liberar o Capasso. Gente, sinceramente, se o Vasco se virou a trampos e barrancos aí com Maicon, Léo Pelé e Medel na zaga, não dá para dar uma chancezinha para o Manuel Capasso, gente? Será que não dá para dar uma moralzinha para ele? Será que ele é tão ruim assim mesmo? Será? Sabe? É muito estranho. É muito estranho. Eu não vou lacrar para vocês aqui, falar que o Talleres quer ele, entendeu? Porque querer também é aquele negócio. Eu quero tanta coisa, né? Agora, se eu posso obter, é outra história, né? Então vamos aguardar, vamos acompanhar de perto qualquer atualização a gente traz aqui para vocês, meus amigos, aqui no nosso canal. Agora eu quero falar com vocês do nosso setor de ataque. O atacante Romarinho, revelado no Corinthians, tá jogando lá no mundo árabe. Foi ventilado aqui no Vasco, logo na primeira vez que ventilaram, eu já trouxe para vocês a grande realidade, a grande verdade, né? Porém, todavia, entretanto, né? Eu ainda falei para vocês essa frase aquele dia. Falei, olha, Romarinho quer ficar no mundo árabe e a tendência é que ele assine com o Al Saad. Ele não assinou com o Al Saad, mas permaneceu no mundo árabe porque ele assinou com o Al Rayyan. Isso mesmo, Romarinho, ventilado no Vasco, permanece no mundo árabe. Ele acertou aí contrato agora com o Al Rayyan, atacante brasileiro. Outra situação envolvendo atacante é o Eric, né? Calma, não é o Eric Pulga, né? Infelizmente, eu gosto do Eric Pulga, acho que cairia muito bem no Vasco. Mas o Eric, ex-Botafogo, ex-Palmeiras, ex-Atlético Mineiro. Ele é brasileiro, tem
30 anos, 1,70 m de estatura, joga como ponta direita. Seu melhor pé é o pé direito. Tem contrato, deixa eu ver aqui, com Machida Zeluya, eu acho que é isso mesmo. Com Machida do Japão, vamos lá, até dezembro desse ano, de 2025. Tá? Tá avaliado no Transfer Market por 1.300.000 euros, 7.800.000 reais, vamos botar aí 8 milhões, alguma coisinha. É o valor de mercado hoje do atacante Eric, tá, meus amigos? Olha só. Ele com a camisa do Goiás foram 77 jogos, 28 gols e 4 assistências. Com a camisa do Palmeiras, 44 jogos, 3 gols e só 3 assistências. Com a camisa do Atlético Mineiro, 25 jogos, 2 gols e 1 assistência. Com a camisa do Botafogo, 46 jogos, 14 gols e 8 assistências. Com a camisa do Yokohama do Japão, foram 48 jogos, 24 gols e 10 assistências. Com a camisa do Shandong, né, da China, foram 50 jogos, 16 gols e 10 assistências. E atualmente no Machida do Japão, 62 jogos, 22 gols e 10 assistências. Então observe, os números do Eric são muito bons no Japão, na China, né, e no Goiás quando ele começou. Nos 3 grandes que ele jogou aqui do futebol brasileiro, Palmeiras, Botafogo e Galo, Palmeiras e Galo, uma passagem muito discreta, quase nula ali, bem apática mesmo. E no Botafogo ali uma passagem até que ok. Os números deles são muito bons no futebol japonês, mas é uma liga muito fraca. Né? É um jogador de 30 anos, né? Pode estar vivendo o seu melhor momento da carreira. Né? Aí surgiram conversas afiadas aí no dia dessa quinta-feira de que o Vasco teria feito proposta, que o Eric gostou da proposta. Aí tem gente falando que já não tem proposta. A verdade é que ninguém sabe de nada. É o que eu sempre falo para vocês aqui, a grande realidade. Muita gente não sabe de nada e quer dizer que sabe de tudo. Aí vira essa salada, essa bagunça aí na cabeça do torcedor do Vasco. O Vasco teria interesse aí no atacante Eric. E aí, torcedor, o que vocês acham? Seria um bom nome? Não seria? Olha, nada contra o Eric. Pode até ser, sim, um bom nome. Pode até ser. Mas, uma vez que os caras passam ali a sensação de chegar Bruma, ou Brian Rodrigues, Carrasco, e aí, para pintar um Eric, a gente já observa que o movimento já começou a mudar. Acompanhar de perto essa situação aí. Ainda se tratando de janela de transferência, Fábio Carille defendeu ontem com unhas e dentes o Pedrinho e o Marcelo Santana. Ele falou que estão trabalhando muito para trazerem reforços para o Vasco. Estão trabalhando demais. Os caras são fera. O Carille tá aí, ó, passando um pano violento na cabeça aí do Pedrinho, né, e do Marcelo Santana. Claro, né, o Carille também não vai sair falando mal do presidente do clube e do diretor de futebol do clube, que ele acabou de chegar, né, pô. 2 meses que o cara chegou no Vasco, já vai sair falando mal? Não vai, né? Não vai, né? 2 meses não, né? 1 mês, né? Não vai, né, gente? Vocês acham que vai? Não vai falar mal. Vocês acham que vai? Sinceramente, o Vasco não acertou com o Bruma, porque eles preferiram fazer lacração. Quase 80 pessoas lá para Manaus no avião para fazer palhaçada lá. Aí foram fazer palhaçadinha lá em Brasília. Aí vão fazer palhaçadinha lá no Espírito Santo. Em vez de pegar o avião e ir atrás do Bruma. Se vai atrás do Bruma na sexta-feira, ele tinha assinado contrato com o Vasco. Sabe como é? Esses caras estão trabalhando muito? Não sei. Será que estão trabalhando mesmo? Não, pode até estar, mas está trabalhando mal. O seu Marcelo Santana, então, meu Deus! A pressão para o Marcelo Santana sair do Vasco é enorme. Pressão política, da situação, da oposição de dentro do Vasco, os conselheiros ali. Tá pegando fogo os bastidores do Vasco. Muita gente pedindo a demissão do Marcelo Santana. Aí eu pergunto para vocês, se mandar o Marcelo Santana embora agora, vai resolver a janela do Vasco de transferências? Não, não vai.
E eu não tô passando pano pra ele não, tá? Ele é ruim, ele é fraco como diretor de futebol. Mas, na minha opinião, tá, gente? Nada contra a pessoa física do Marcelo Santana. Mas sabe qual é o grande problema? A grande realidade é que as negociações, quem tem ficado à frente é o Pedrinho. É o Pedrinho. Quem está fracassando nessas negociações é o Pedrinho. Pedrinho não tem experiência no mercado como Cartola. Não tem experiência no mercado como Cartola. O Pedrinho tem muito que aprender ainda com outros dirigentes que já passaram pelo Vasco, com dirigentes de outros clubes. E no Vasco também, ultimamente, é 8 ou 80, né? Ou você traz um cara igual o Alexandre Matos, que traz um zagueiro de 40 milhões que não vale 15, né? Ou você traz um cara que ninguém conhece, que é o Marcelo Santana, que era do Bahia, que também não tem experiência, que era jornalista. No Vasco é 8 ou 80. O Campelo foi lá na Argentina e trouxe o Cano. A 777 tem todos os defeitos, ficaram devendo um monte de gente, endividaram o Vasco, tá? Foram na Argentina, buscaram o Orediano. Depois ele não quis ficar aqui, é outra história, mas foram lá e buscaram ele. Foram na França, trouxeram o Jardim. Foram no Galo Mineiro, trouxeram o Jair. Se é bom ou não é outra história. Foram no Corinthians, tiraram o Piton de lá. Foram na Argentina, trouxeram o Verrete. Quem que o Pedrinho conseguiu tirar de algum time? O Pedrinho só pegou jogador sem contrato. Jogador que não era opção, que é o caso do Lucas Oliveira, não era opção no Cruzeiro. O Lucas Freitas sem contrato lá no Juventude, liberado pelo Palmeiras. O Fusato liberado pelo Eibar, não estava sendo utilizado. E o Tietê sem contrato com o Botafogo, que é boa contratação também, ok. Mas quem que efetivamente o Pedrinho conseguiu trazer? E o Lemos, mas o Lemos já estava em pauta desde o ano passado. O Galo também liberou ele, o Galo quis aliviar a folha. E esses caras estão trabalhando bem. Se eles estão trabalhando bem, o Vasco precisa de pelo menos 3 atacantes, não chegou nenhum. O Vasco precisa de mais um zagueiro e não chegou também. Imagina se ele estivesse trabalhando mal, hein? Meu Deus, se ele estivesse trabalhando mal, a zaga do Vasco até hoje era Maicon e Léo Pelé. Deixa eu pegar um negócio que caiu aqui. Minha colinha. Achei minha colinha. Imaginem, né? A nossa zaga era até hoje Maicon e Léo Pelé. Pronto, falei, rapaziada. Pronto, falei. Eu não aguento. Não aguento. Agora, mudando de assunto, eu quero falar com vocês aqui sobre o Campeonato Carioca, tá? Olha só, o Vasco tem 13 pontos, o Volta Redonda tem 16 e o Flamengo tem 13. Então o Vasco só depende de si próprio. Tá tudo embolado aí, embolou a tabela de vez, pegou fogo de vez o Campeonato Carioca. Tá? É nessa hora aí que separa os homens dos meninos, né? Vamos dizer assim. E o Vasco só depende de si próprio. Se o Vasco ganha de Sampaio Corrêa, vai a 16. Depois aí, nos dois clássicos, se empata um e vence o outro, pronto, 20 pontos, está garantidaço aí. Garantidaço. Se ganha de Sampaio Corrêa, vai a 16. Se empata um clássico, vai a 17. Pode até perder o outro, dependendo de combinação, que está tranquilo também. Mas negócio de si não entra em campo. Quem entra em campo é resultado, né? Bola na rede não altera o placar, já diria o poeta. Então vamos lá. Teremos aí no próximo sábado, Fla-Flu, Fluminense e Flamengo, 4h30 da tarde. Teremos 7 horas da noite do sábado, Boa Vista e Portuguesa. Tá bom, meus amigos? E teremos aí no domingo 3 jogos, hein? Maricá e Bangu às 3h45. Botafogo e Madureira, 4 horas da tarde. Volta Redonda e Nova Iguaçu, esse jogo promete, hein? Volta Redonda e Nova Iguaçu, esse jogo aí vai pegar fogo, promete. 7 horas da noite no domingo. E o Vasco, por sua vez, joga na segunda-feira diante o Sampaio Corrêa, fora de casa, no dia 10 de fevereiro, às 8 horas da noite. Os ingressos, inclusive, estão à venda, tá, meus amigos? Então o Vasco só depende de si próprio. Torcer aí para Flamengo e Fluminense empatarem, tá? Empatarem, né? Torcer aí para Nova Iguaçu não pontuar, né? Mas aí se o Nova Iguaçu não pontua, Volta Redonda desprende. O ideal seria outro empate também.
O Madureira poderia ganhar do Botafogo, que seria muito bacana, né? Mas o Vasco, não adianta tudo isso acontecer e o Vasco não fizer a parte dele. O Vasco tem que ganhar e fazer a sua parte aí pra gente avançar, né? Há quem diga, os matemáticos aí, que o Vasco teria um pouquinho mais de 55% de probabilidade, né, de avançar às semifinais do Campeonato Carioca hoje. A ver, vamos aguardar, porque número não entra em campo. Quem entra em campo são 11 jogadores de cada lado, uma bola, né, la pelota, né? Depois que rolar a bola, é bola na rede, que vai dizer quem chega nas semifinais e quem não chega nas semifinais do Campeonato Carioca 2025. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês. Estou ficando por aqui. Um abraço, um casaca no coração de cada um. Valeu, tá, meus amigos? Porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e tamo junto, Vasco!